Muito bem, mais um estudo do Evangelho para nós. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos nós. Graças a Deus, mais uma semana, né, de estudo. Do livro Alma e Coração, o capítulo chama-se Serviço a quem serve. Beneficência pouco lembrada, aquela que devemos aos que nos beneficiam. Quantas vezes nos será possível realizar prodígios de amor simplesmente moderando estados de impaciência ou de angústia? Dentro do lar, medita na importância do teu sorriso para o anjo materno que se esfalfa em atender-te e no valor da tua tranquilidade para o coração paternal, que tudo daria para ver-te feliz. No grupo de trabalho, considera a importância de tua paz em favor dos companheiros da equipe, a fim de que funcione com eficiência e harmonia nas engrenagens da ação. Nas empresas do bem, pondera quanto ao imperativo das tuas atitudes de solidariedade e compreensão, em apoio dos irmãos chamados a graves tarefas, na direção ou na subalternidade, de modo a garantirem as boas obras. Em muitas ocasiões, de uma simples frase de afeto, jorram fontes de alegria para legiões de pessoas. Por isso mesmo, igualmente nas horas obscuras de doença e prostração, pensa no alto sentido de tua serenidade em socorro dos entes queridos que te rodeiam. Ampara o médico que te ampara, oferecendo-lhe clima ao tratamento preciso. Auxilia os enfermeiros que te auxiliam, para que te escorem com segurança, sem atropelos inúteis. Todos temos problemas a resolver, mas todos somos concitados pela sabedoria da vida a doar calma e cooperação, paz e felicidade aos outros, para que os outros nos ajudem na solução de nossos próprios enigmas. Todos carecemos de alguma causa, porém é indispensável convir que para receber é preciso dar. Em síntese, ninguém há que não reclame o serviço de alguém. No entanto, é imperioso ajudar e servir aos que nos servem, a fim de que eles nos possam mais amplamente atender e auxiliar. Interessante, né? Você Verdade. recebe, mas como você recebe, como você doa de volta, né? Então, mais uma vez, nós aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome. Pedimos amparo, pedimos a proteção desses amigos espirituais, dos nossos mentores, dos mentores do Centro Espírita Francisco de Assis, que nos atendem todos os dias e horas. Que possamos, Senhor, ter uma noite de estudo proveitoso, possamos colocar em prática todo o Teu Evangelho. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, sempre à luz da doutrina espírita e sempre baseado no miudinho de Uberaba do Alísio Elias. Esse aqui seria o episódio 305 dele. Então, nós estamos na passagem conhecida como a segunda multiplicação de pães e peixes, porque ela vai aparecer duas vezes na narrativa de Mateus. Nós até já estudamos anteriormente essa passagem que tem esse mesmo nome, por isso que essa aqui é a segunda. E na semana passada, nós comentamos por que tanto o Levi, que escreveu o Evangelho, que é o Evangelho primitivo, né, e seus adensadores, que a gente sabe que o Evangelho não foi escrito só por Levi, que é Mateus, mas que foi ao longo do tempo sendo, teve essa continuidade, e mantiveram essa mesma narrativa em duas ocasiões. Então, por quê? Porque, primeiro, realmente, essas passagens aconteceram mais de uma vez. Jesus não contou a história só uma vez, isso não aconteceu, essa multiplicação não aconteceu só uma vez. Até mesmo o próprio Sermão da Montanha, a gente tem essa ideia, as histórias todas de Jesus, ele contava muitas vezes, que é pela repetição que eles iam gravando, porque não tinha, naquela época, um gravador, não tinha como eles não escreviam, alguns eram analfabetos. Então, para que as pessoas. E a gente faz isso muitas vezes até com criança, é impressionante, eu percebo como as crianças, toda vez que eu conto, às vezes eu falo assim, não vou contar de novo a parábola do bom samaritano, porque ela é uma parábola muito boa de contar, que tem muitas faces que você pode explorar muito com as crianças. Então, e eles gostam. E aí, conclusão, mas eles às vezes, você vê que cada vez que você conta para eles, eles têm uma percepção diferente, eles contam, eles gostam, eles continuam gostando. Então, quer dizer, é na repetição mesmo que a gente vai
absorvendo o conteúdo e cada vez ampliando mais em profundidade aquilo que você que se entendeu, não é? Então, e aí acontecia isso também lá. Então, por exemplo, as curas de cegos, dos endemoniados, na realidade, que aparecem, na realidade é uma síntese, um resumo de tudo que acontecia diariamente. Todo dia acontecia alguma coisa e eles fizeram mais ou menos um resumo. Aí é o esforço de todos os evangelistas no sentido de trazer esse tema, né? O tema que é a multiplicação dos Ensinamento. pães, né? Que vem trazer para nós novamente. E por isso ele é recorrente, porque o povo era muito necessitado e muito carente. Então, esse é o tema do Evangelho, né, de Mateus, é muito recorrente por conta disso. A necessidade, aí ele vai falar, o Luiz fala, existe uma necessidade protagonista que é aquela que você vê imediatamente, aquela que salta aos olhos, que é a fome, a carência, a necessidade. Mas existe uma necessidade que ele chama de coadjuvante, porque quem tem fome, e quando a gente vai falar de fome, não é a fome com vontade de comer, mas a fome de quem não tem o que comer, que está precisando, mas não tem. A fome, a cegueira, a deficiência física, vem junto o quê? Um abatimento, uma tristeza. É essa que a gente, às vezes, atende, você às vezes atende a fome, mas não atende a outra necessidade que está ali por trás daquilo. Quem tem fome não está só com fome, está triste, está desanimado, está com dor. Quem está com dor não está só doente, ele tem uma tristeza. E muitas vezes essa doença, ela veio primeiro até o princípio da homeopatia. A homeopatia, se você chegar para um médico e falar assim, não sei, eu estou com muito calor, um médico alopata, eu estou sentindo calor demais. Aí ele vai falar assim, não, é normal, está calor mesmo. Mas se você comentar isso com um homeopata, com um médico de uma medicina mais alternativa, mais complementar, que agora eles chamam, mais integrativa, ele vai falar, não, peraí, você sentia esse calor antes? Não. Então tem uma coisa que está errada. Então ele vai procurar ali a origem daquilo que você está te incomodando demais, é porque tem alguma coisa que mudou. E às vezes essa mudança mínima, se você atender a tempo, vai te fazer não levar adiante um quadro que às vezes vai levar a uma doença pior. E aí é isso que a gente não enxerga. A gente espera adoecer o corpo, mas na realidade a maioria das doenças do corpo, elas surgem primeiro na alma, ou num sentimento, ou num pensamento, que isso vai criar essa situação. Então, o que ele está falando? Existe um quadro psíquico que acompanha o quadro físico, e se você inverte esse fluxo que ele fala, a gente pode entender qual que é o ponto central do estudo em si. Todo mundo fica triste. Pode ser pobre, pode ser rico, abatido todo mundo fica, seja um doutor ou um analfabeto. Mas quando você fica triste e abatido, e além de tudo existe um quadro de miséria social, é lógico que é mais difícil, é fácil da gente entender. Aí ele dá o exemplo de uma separação de um casal. Tá, o casal se separa. Se eles tiverem posses, eles dividem os bens, tudo bem, tá certinho, quer dizer, cada um vai ficar com um pouco menos, talvez. Mas a gente vê aqui, às vezes, um caso, eu já tive, conheci um caso, que ele só tinha uma casinha, um casebre. Sabe o que o juiz fez? Mandou dividir. Um ficou com o banheiro, outro ficou com a cozinha, botou uma parede, literalmente, fez uma coisa absolutamente irracional, né? Porque aí ficou com aquela parede ali no meio da casa, de uma casa, cada um ficou com uma metade que faltava alguma coisa. Aí depois a esposa, a ex-esposa, ainda arrumou um namorado. E aí o marido tinha que se sujeitar a ficar ali do lado. Quer dizer, umas soluções. Quer dizer, como é que você passa por uma situação dessa? Então é diferente. Ou uma pessoa que está doente, que tem um câncer, é diferente. Todo mundo vai sofrer. Lógico que existe um sentimento, né? Você tá doente, a sua esposa está doente, a família tem aquele problema. Mas se você tem um plano de saúde,
se você tem recurso para comprar um remédio. É diferente de quem tem a situação de dificuldade financeira para comprar remédio, para levar no médico, para esperar um atendimento público, que a gente sabe que demora, não é? E aí, Aí ele, por isso esse compromisso central de Jesus com e dos evangelhos com essa questão do pessoal que está mais carente, que tem mais necessidade. e quando isso, né, começar a se modificar, vai ser o primeiro sintoma que a humanidade está diferente, quando todos nós tivermos acesso a tudo. Porque é uma coisa que você falou aí, esse estado psíquico que vem junto com a doença, que vem junto com a enfermidade, de você não ter como tratar, que você não ter o recurso, é uma dor muito grande, né? A pessoa realmente fica abatida, com grande desânimo, e se você não trabalhar esse pão espiritual, que é a proposta do Evangelho, né? A proposta da alegria, tendo essa fé, essa confiança em Deus, que tudo isso passa, fica muito difícil, né? De vivenciar. Porque A gente vê não é isso lá só na o peixe e o instituição, né, pão, né? né, Rita? Imagine Porque um assim, peixe e um pão que foi dividido pela mão de Jesus, né? Que poder que ele não tem. e o que chama atenção, né, não é a multiplicação, né? A multiplicação foi assim, muita gente faz, ajuda, é essa mensagem central, né? Mas quando ele repartiu, ou seja, a divisão, o pouco que você tem pode se transformar no muito para aquele que está muito necessitado. Porque às vezes através de uma palavra, de um gesto, de uma frase, ou até mesmo de um pão mesmo, material. Então, quanto Porque é o que que ele isso fala, é sair do importante? 0 para 1 milhão, hoje em dia está todo mundo ensinando. Tem É. cheio de pessoas aí na internet, influencers, está na moda, né? Olha, como é que você sai? Eu te ensino a investir de 0 a 1 milhão. Mas não tem ninguém dizendo assim, o que que você vai fazer com esse 1 milhão? Vai ser só seu mesmo? Esse 1 milhão você vai dividir como? Quando você tiver 1 milhão, que até, inclusive, eles falam, depois que você faz 1 milhão, depois que você faz 1 milhão, o resto vem, sabe? Assim, parece que ele vai se automultiplicando. Vai aumentando quase que sozinho. Não sozinha, lógico, mas diz que o difícil é o primeiro 1 milhão. Já ouvi coach falar isso. Mas e depois? Você vai gastar, porque muita gente gasta a sua saúde para ganhar esse 1 milhão. E depois? Você vai se repartir? Você vai gastar com saúde? Qual o benefício espiritual ou o benefício oculto? Porque assim como tem a dor oculta, tem o benefício oculto também, do que isso pode te fornecer. Como você vai repartir isso? Que aí essa é a grande vantagem de Jesus. E é o grande tema, né? Ele fala dos franciscanos, de Eurípides Barçanufo, do próprio Chico Xavier, que sempre por trás do trabalho dele, sempre houve essa assistência também. Assistência material e assistência espiritual. A gente tem que estar sempre com esse foco, né? E é interessante o quanto que Jesus atraía, né, todos os oprimidos, né? A Galileia, que era considerada, né, a escória da sociedade, Jerusalém era lá a nata, né, os doutores, mas Jesus o tempo todo estava atraindo a multidão. Porque o sofrimento psicológico agregado ao físico é maior, mas em contrapartida, né, aquelas pessoas que sofrem, eles também têm mais predisposição a assimilarem a mensagem do Evangelho. Porque quando está tudo fácil, a gente vê pela vida da gente, está tudo fácil, você lembra lá que Deus existe? Às vezes você até lembra, tem um quê de consciência assim, e tem um sentimento de gratidão, né? Mas quando você realmente se aproxima mais de Deus, é quando? É quando a dificuldade está batendo, quando vem essa angústia, né? Quando vem essa ansiedade, aí realmente
Jesus passa a ser, né, assim, um protagonista do nosso clima mental aí, que a gente está querendo ajuda de mas qualquer mais no jeito, né? sentido de pedir mesmo, de ficar É. ali, né, na posição de uma vítima, às vezes a gente se coloca, né? E às vezes a gente tem até essa relação mesmo, né, de achar assim que existem soluções mágicas para as nossas dores. E a mensagem cristã é tão bonita porque ele acolhe os oprimidos, mas junto com isso, o que que ele faz? Ele mostra para nós o sentido da responsabilidade que cada um de nós tem a vida, tem na vida, para sair por nossa própria força, por nosso próprio empenho em sair daquela situação, né, de angústia, de abatimento. E é por isso que ele fica ali na Galileia, que ficava 200 metros abaixo do nível do mar, representando, né? E com todo aquele povo, com aquele sofrimento, com aquela miséria, em vez de ficar lá em Jerusalém, onde estavam os doutores da lei, onde tinha o Sinédrio, que ficava quer dizer, são 1.000 metros, mais de 1.000 metros de diferença, que representa essa diferença. Então, por isso que lá em Jerusalém as pessoas eram mais refratárias à mensagem. Na Galiléia havia mais abertura, mais facilidade dele, porque elas estavam mais carentes. E aí, esse gesto, Jesus tem esse domínio sobre as pessoas, mas é um domínio mental. O livro Jesus no Lar fala muito isso, né? Jesus, o olhar de Jesus enigmático, o olhar de Jesus alegre, que ele falou alegremente, que ele falou de uma forma séria. Ele tem uma fisionomia própria, um expressar de olhar e de postura para cada situação. Ele sabe como agir em cada situação. E aí, por isso, esse gesto que agora ele vai fazer, ele vai subir no monte. Ele está lá na Galileia, que é o lugar mais baixo. Entre quem? Entre os povos mais sofridos, entre os miseráveis, entre os carentes. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai subir num monte, como se ele estivesse subindo num trono, numa parte, como se fosse uma espécie de rei daqueles plebeus, daqueles miseráveis. E que sobre eles ele exerce esse poder mental. E aí ele pergunta assim, mas que ferramenta que Jesus utiliza para acessar esse mundo mental desses sofredores? Como que ele consegue? É como se ele tivesse uma ferramenta especial, alguma coisa que penetra esse interior das pessoas e que ele vai ocupando, que ele vai dominando. É um domínio, mas é um domínio amoroso. Então, o nosso versículo de hoje é o Mateus, capítulo 15, versículo 30, que diz o seguinte: E aproximaram-se dele muitas turbas, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os depuseram junto aos pés dele, e ele os curou. Então, a primeira coisa que o Aloysio fala é quando ele fala assim, e muitos outros. Quem seriam esses muitos outros nos dias de hoje? Hoje a gente podia incluir as mulheres da favela, as pessoas à margem da sociedade, os negros, os LGBTQIA+, e outras coisas. Então, olha, é por isso que ele já coloca. Naquela ocasião, ele talvez não pudesse colocar, porque talvez não entendesse. Então, quem que é o marginal? É aquele que não é lembrado e considerado pelos poderosos. Então, É julgado por escanteio. é, então, porque naquela época ele não podia falar, mas por isso ele coloca-se muitos outros. Mas a expressão que nós vamos analisar hoje é o que ele coloca assim: depuseram junto aos pés dele. A chave do nosso versículo está aí. O que é isso? A gente já aprendeu que pé se refere a quê? Ao sentimento. E é interessante que ele também fala o seguinte: colocados aos seus pés. Nós sabemos que o pé é a base, que é o sentimento, o alicerce de uma estrutura psíquica, o sentimento, o afeto. E no outro extremo nós temos o cálculo, que é o cérebro. Mas tem sentimento bom e tem sentimento ruim. Então, quando você coloca aos pés de Jesus, você está colocando aos pés de um sentimento puro e limpo. Mas tem pé sujo também.
Aí você tem que tomar cuidado aos pés de quem que você está colocando. Você Eu está achei. É, depositando as suas dores, né? é. Então, quer dizer, eles conectaram o sofrimento daquelas pessoas, dos coxos, dos doentes, aos pés de Jesus, que era puro sentimento, que era um coração puro. E é bonito isso da gente entender, assim, passando para essa vida nossa prática aqui, o quanto que a gente fica imaginando assim, a atmosfera psíquica de Jesus, né? Então, esse sentimento puro. Na vida da gente também, como que é bom a gente se aproximar de uma pessoa calma, de uma pessoa tranquila, que você vai sendo envolvida por aquela paz. Agora imagina o que que era essa paz que Jesus possuía e o quanto de afeto tinha em tudo ali, que a pessoa conseguia imaginar, olhar para ele e ver assim, ele está sentindo o que realmente eu estou sentindo e é capaz de me ajudar nisso. Olha que coisa bonita, né? É Porque estar muito. conectado ao coração dele te dá essa possibilidade de você se conectar, igual ele se conectaria. Porque quando você vê uma pessoa em dificuldade, na miséria, ou na rua, em sofrimento, o que que a gente faz? Jesus sente a dor dele e ele vai perceber que Jesus sentiu. Nós não temos essa capacidade. Nós vamos primeiro julgar, nós vamos querer ajudar, mas de forma assim, ó, eu sou melhor que ele, não vou, olha, no mínimo pensar, graças a Deus que eu não estou nessa situação, vou ajudar ele, vou até ajudar, vou ter esse olhar de ajuda, de beneficiar, mas sempre de uma forma um pouco orgulhosa. Tem uma meditação que a gente faz, que nós fizemos uma vez, eu até já te contar, se não vou contar de novo, porque ela é bem interessante. Que num primeiro momento da meditação, você pensa numa passagem de Jesus. Você visualiza assim, acima de você, vamos dizer, por exemplo, uma parábola, ou Jesus sentado à beira do lago com os discípulos, conversando. Você pensa em Jesus de alguma forma. Aí depois, no segundo momento, você traz todo esse sentimento que você sentiu estando na presença disso, desse ambiente, para dentro do seu coração. Depois você começa a pensar nas pessoas doentes, na guerra, todas as coisas assim muito assim pesadas que estão acontecendo, alguma tragédia, alguém que morreu, todas as coisas assim mais complicadas. Pensa nessas coisas. E manda para essas pessoas uma vibração positiva, de amor, de caridade, para que elas melhorem, para que aquela situação se resolva, tal. E aí você fica, no final da meditação, que acontece? A gente faz a reflexão, porque se você começou a pensar e se conectar com todas as pessoas do mundo que estavam doentes, que estavam aflitas, que estavam em guerra, numa situação de guerra ou de penúria, era para você se sentir mal, não é? Mas você não se sente, você se sente bem. Por quê? Porque antes você se conectou, você pegou a energia, pegou a vibração de Jesus, daquilo que ele te traz, e é essa energia que você doou. Não é uma energia sua. Que se fosse só sua, aquela que você estava ali, você ia estar orgulhoso, você ia estar julgando. Mas Jesus não, Jesus sente, é o que ele fala ali, né? Ele chegou lá com sentimentos à flor da pele, porque ficou sabendo que existia alguém que podia curar a sua cegueira e estava ali diante dele. Aí, imagine, perto de Jesus, ele ficou com o coração acelerado, mas Jesus era capaz de sintonizar com essa emoção. Então, o afeto de Jesus não tinha nem, não precisava nem falar. Então, existiu esse sentimento de Jesus. Como se aquele cego sentisse o que Jesus sentiu ao perceber o que ele sentia. Quer dizer, você se realmente colocar no lugar do outro, sentir o que ele sente para poder ajudar de igual para igual. E não, embora ele estivesse no monte, mas só para mostrar que ele tinha condição de ajudar, não para se mostrar como um rei, como um poderoso que estava ali para oferecer algo, né? Eu achei uma Então, leitura no livro Florações Evangélicas que é bonita, que ela fala, assim, mostra para a gente o quanto que Jesus usava de elementos pequenos para se tornar
para a mensagem ser grandiosa. Olha que bonito. Simplifica o teu roteiro de ação, dilata a visão do bem no panorama das suas obras e, com o preço mínimo de um sorriso, considera a colheita de júbilos que dele se deriva e que poderás colher. Aí, onde que ele vai falar de Jesus? Olha, Jesus, dilatando o seu coração afável, contou as mais belas hipérboles, parábolas e poemas que o homem jamais escutou. Um grão de mostarda, uma moeda insignificante, algumas vezes uma pérola luminosa, peixes e redes, talentos e sementes receberam de sua afabilidade um toque especial de beleza que comoveram a princípio uma mulher atormentada por obsessão pertinaz, um príncipe petulante e douto, um cobrador de impostos rejeitados, jovens homens da terra e velhos marujos decididos, sensibilizando depois incontáveis corações para com eles inaugurar um reino diferente de amor, que até hoje é a mais fascinante história da humanidade. Começa deste modo, agora, a experiência de manter um coração afável, disseminando bênçãos. Então foi bonito, né? Quer dizer, o tempo todo ele está mostrando para a gente o poder da simplicidade Verdade. e como que com mínimos gestos você é capaz de alterar o panorama, trazendo bem-estar para muitos. Eu adorei essa leitura, Eu me né? Porque é lembrei, realmente elementos muito simples, né, Rita, da natureza, mostrando para a gente assim, é na simplicidade que se pode desenvolver um grande amor. eu me lembrei de uma ocasião, nem lembro mais quem é a pessoa, para ser sincera, mas na época, a juíza aqui da cidade pediu para a gente ajudar lá no, acho que é lá no Instituto Dona Selva, onde tinha onde tinha as crianças lá no Guarará, que agora não tem mais, né? Mas tinha um atendimento que as crianças ficavam lá, moravam mesmo ali, e nós íamos, e ela pediu para a gente plantar árvores. Tinha umas arvorezinhas, ela comprado umas mudas para ajudar as crianças a plantar. E aí eu tinha uma amiga que tinha mudado há pouco tempo para cá, tal, e eu assim, e ela falou: "Ah, quando você for em algum lugar assim, eu quero ajudar", tal. Eu falei, chamei, né, para ela ir lá com a gente. Ela, tadinha, não fez por mal não, mas acabou dando assim, ficou engraçado até. Porque, lógico, você vai plantar uma árvore, você vai plantar, mexer com terra. Aí eu fui, né, de tênis, de bota, sei lá, nem lembro com o que eu fui. Ela me apareceu toda produzida de salto alto, sabe? De salto mesmo, aquele salto bico fino, com agulha enorme, toda arrumada. Você, como é que ela vai sentar com as crianças para plantar? Quer dizer, não, você tem que, até na roupa que você vai usar, você tem que tomar um certo cuidado, porque senão você vai o quê? Humilhar a pessoa. E você não vai conseguir fazer o trabalho se você se colocar numa postura de distância. Tem que ser uma coisa mais próxima, uma coisa mais. Ele dá o exemplo, não é? Já lá desde o nosso estudo anterior, que existe esse abismo socioeconômico, um abismo psíquico, emocional entre as pessoas, entre os grupos. Isso é normal. E mais no livro Há 2000 anos isso fica evidente, porque o Emmanuel demonstra o quê? O que existe entre a Liva, que é a Patrícia Romana, e a sua serviçal. Porque as duas, elas são tão amigas que, embora elas sejam de classes completamente diferentes, aquilo para elas não existe uma diferença, né? Elas, e São os ainda, extremos, né? Uma está no topo, é, Jerusalém, a outra está lá na Galileia. e Mas mais o que ainda, né? Porque a une. Lívia era de Roma, que era mais para cima ainda. É, Então, uma distância tanto geográfica como psíquica muito grande. E o que diminuiu esse abismo entre as duas? O que colocou a Lívia lado a lado, a ponto que as duas, no final, na hora que está lá no circo de Roma, elas trocam de roupa e a Lívia morre como sendo uma serviçal e a Ana se salva com a roupa, né, aquilo que da Patrícia significava Romana. da Patrícia Romana, que era o símbolo do que ela representava ali. É o amor que ela sentiu uma pela outra, o afeto.
o afeto que rompeu essa barreira social entre as duas, E do né? mesmo modo, ele dá o exemplo, né, do Públio com o André, né, que era o senador e o verdugueiro, né, palestino. Um estava no topo da estrutura social, né, outro na base. E o abismo que existiu entre eles foi o quê? Foi o ódio reforçado pelo filho do André, que tinha jogado uma pedra, né? E Públio, naquele momento, manda prender o menino. Então, a diferença que existia entre eles ainda ficou maior por causa desse sentimento De que orgulho, foi de ódio, né? de orgulho e de ódio que se estabeleceu ali, né? Que foi reforçado, né? Que, É. ele não É o que eu falei, surgiu ali. os pés é isso. Um, a Liv e a Ana tinham sentimentos bons em relação uma à outra. Quer dizer, uma se colocou aos pés da outra, mas com bons sentimentos, enquanto que Públio Lentos e o André de Joras, não. Então ali não tinha um sentimento bom, tinha sentimentos de ódio, tudo isso. E é isso que a gente muitas vezes alimenta, porque a gente deve evitar de alimentar e enxergar as pessoas com um olhar mais generoso, para que você não fique magoado. Então o livro Há 2000 anos é realmente um tratado sobre essa questão social. E o Evangelho traz essa novidade que muitos sociólogos, ele diz, né, essa noção do afeto que vai aproximar as classes, o que vai aproximar esse sentimento. E ele faz as referências cruzadas, né? Que tem também em Marcos 5:22. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés. Sempre, né, a questão de prostrar aos pés, quer dizer, de se colocar junto do sentimento de Jesus, né? Tentar essa aproximação maior com o mestre. É porque o E depois a outra, Jairo era o quê? Era um chefe lá da sinagoga. Jesus, um simples pescador. Quer dizer, era inadmissível que um homem naquela situação se prostrasse aos pés de Jesus. e Tinham depois ele, posições sociais diferentes, né? em Marcos também 7:25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e lhe prostrou-se-lhes aos pés. Então, é uma passagem assim, que tá muito recorrente no Evangelho, né? Mostrando essa Até o próprio necessidade de caso da mulher aproximação. cananeia que nós acabamos de estudar é exatamente isso. Uma mulher que reconhece, né, é o reconhecimento daquele que tem, mas que tem um poder humano, que vai fazer o quê? Entender que o que ele tem, que ele tem em termos de posse financeira, de posse de poder humano, não vai ser suficiente para resolver aquela situação psíquica, moral que existe dentro da família, é o que faz é o que faz Lívia se conectar com Jesus, quando ela vai conversar com ele, mas Públio Lentulus não. Agora nós vamos no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, que é o capítulo 11, né? A lei do amor, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos não são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, no início é instinto, né? Ele Aí, é, quanto mais a gente vai evoluindo, passa a ter sensação. Eu achei interessante também quando ele pontua, né? Que a questão do animal, né? Que a gente fala assim, parece gente, já está falando e tudo, mas o que dizer? Porque o próprio animal também, dentro da escala evolutiva, o instinto dele vai se
aperfeiçoando aprimorando, né? também, aprimorando. E é realmente bonito, a gente E é consegue ver. interessante que essa passagem quem fala é Lázaro, né, do Evangelho, e ele fala que quando Jesus vai ali em Maria, que a Maria e a Marta, que elas estão, ele chora, né? Essa frase, né? E Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele sentiu a dor das irmãs que tinham perdido o irmão, que estava enterrado. Jesus sabia tudo o que ia acontecer, que ele ia tirar Lázaro dali. Então, por que ele ficou triste? Pela situação? Não, pelo sentimento que elas tinham em relação ao que estava acontecendo. Ele se colocar. Esse é o amor que Jesus tem, né? Que muda toda aquela circunstância. É onde ele vai. Quer dizer, ele fala assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Quer dizer, não foi só a humanidade que evoluiu ao longo dos tempos, tudo foi evoluindo. Então, eu achei interessante. Quer dizer, um animal que encarnava lá 10 mil anos atrás era outro tipo de animal. Hoje eles também evoluíram. Isso eu nunca tinha pensado nisso. E você pensa Quanto mais a gente trata o animal com a docilidade, com o afeto também, mais a gente possibilita esse você processo colabora evolutivo no deles processo também, evolutivo né? dele, lógico, né? Colaborando. Então, bonito na natureza é isso, que na realidade todos nós somos cooperadores uns dos outros. Eu acho que eu li uma expressão, eu fiz uma leitura esses dias que fala que nós somos viajores do universo. É, Eu achei uma frase tão bonita, porque é isso mesmo. Você vai nas sucessivas reencarnações, é como se fossem viagens de aprendizado, com experiências novas, é, e aí você vai aprimorando no contato com o outro, com a natureza e seus sentimentos. Hoje mesmo, essa preocupação que a gente tem com o ambiente é uma coisa assim. Antigamente, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples. Eu lavava alface e não me incomodava com a água que eu estava gastando. Hoje, lavar um pé de alface, para mim, já representa um ritual de responsabilidade. Que aí, primeiro, eu dou a primeira lavada, mas aí eu sempre aproveito aquela água para jogar nas plantas. Né? É mais trabalhoso, porque aí dá você não trabalho, pode né? deixar a torneira aberta debaixo da pia. Depois eu coloco de molho, aí depois também já pego aquela água, já reutilizo de novo. Então, assim, quanto que a gente vai aprimorando em termos de sensibilidade. E hoje a gente já tem mais essa preocupação com o planeta, já te incomoda usar isopor demais, você já vai no supermercado, já tenta levar sua sacolinha para diminuir o impacto ambiental, né? Isso é um processo evolutivo, ou seja, a gente vai aprimorando mesmo, né, as É, questões, ontem aconteceu uma coisa não é? interessante comigo. Eu estava lá no nosso supermercado, tem cebola e do lado tem alho. E eles colocam do lado do alho uma cestinha, um lixo, pedaço de lixo, que é para a pessoa que vai tirar a casca, aquelas peles, aquelas casquinhas do alho, para ver se o alho está bom ou não. E acho que até para pesar, acha, as pessoas, alguns acham que vai pesar mais, porque tem um pouquinho a mais. Aquela pelezinha que tem no alho, né? E tinha um senhor escolhendo o alho. E a ideia ali é que você pegue aquelas coisinhas e jogue dentro do cestinho para não ficar misturado ali, aqui o alho que está graúdo com aquelas coisas. E aí eu vi que ele estava ali jogando ali dentro. Aí eu, assim, né, ingenuamente, falei com ele: o senhor aproveita que o senhor está fazendo isso e coloca ali na cestinha, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas isso foi muito grosseiro, assim, falou assim, não, vou, porque aí só colabora, né? Só ajuda. Não vou colaborar, não vou ajudar ninguém, ninguém me ajuda. Eles não me ajudam, por que que eu vou ajudar eles? Eu falei, então só pode deixar aí que depois eu vou. Aí eu falei assim, não, então tá bom, depois eu ajudo o senhor e eu ponho ali, entendeu? Aí pus a mão mesmo assim, e que ele foi tirando, eu fui tirando. Aí ele falou, se você quiser fazer, você pode fazer, eu não vou fazer. Quer dizer, é uma questão de cultura mesmo, porque não tem diferença nenhuma, não custa nada.
para ele fazer aquilo. Mas na mente dele, no orgulho dele, ele acha que. E aí o funcionário estava perto ali e ficou achando graça, né? Aí ele falou, depois que o senhor afastou, ele falou assim: outro dia eu fui falar, o cara falou para mim que eu não era dono de nada, que eu era funcionário, que eu estava bajulando meu patrão, que o patrão não era, que ele não era meu patrão, que eu não era patrão dele, que o patrão lá era o dono do mercado. Quer dizer, as pessoas criam, às vezes, uma situação simples de colaboração como se fosse uma coisa do outro mundo. Aí você tem que achar É porque graça. o Aloysio frisou muito isso, né? Que a miséria social é tudo que azeda as relações. Então, enquanto nós todos não nos educarmos no sentido de entender a responsabilidade social que a gente tem, porque é comum para nós o que a gente sempre transferir para o outro o aspecto de responsabilidade. Quer dizer, se eu vou no mercado, eu não tenho nada com a casca de alho, as pessoas pensam assim. Como faço compra lá na instituição toda semana, hoje também é uma coisa que me incomoda muito. Quando você vai escolher alguma coisa, né, a gente ainda não está no estágio do Chico, Do né, de Chico levar que um levava tomate uma bom e e um porco. um tomate ruim. Mas a gente tem que ter o cuidado, porque quando eu pego uma coisa para escolher e depois eu devolvo, as pessoas fazem isso. Uma hora você vai no mercado, você observa isso. Elas vão escolhendo. Se não está bom, ela faz assim, joga. Se não está bom, ela joga. Então, ela está estragando o que ela joga e ela está estragando aonde que o outro vai cair, que com certeza, comprimindo ali, vai dar um efeito. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem a responsabilidade social que a gente tem. Então, nós não vamos sair dessa questão enquanto a gente não tiver esse olhar de Jesus, de afeto, de compreensão, entendendo que a lei da vida é uma lei natural, mas que nós temos a obrigação de devolvermos à vida o que a vida traz para nós. E aí até um respeito com o alimento, com tudo que a gente vai usar. É o respeito que a gente tem que ter com a água, com o alimento, com as pessoas, com as situações, com as coisas. Então, é mesmo a necessidade desse processo educacional com o evangelho. Você entendendo esse lado psíquico e espiritual de você, enquanto espírito, com essa responsabilidade que você tem com tudo, né? É a mensagem de hoje, né? Que o amor é o único que pode extinguir essas misérias sociais, essas diferenças sociais. Que aí, se você for pensar, ele até fala dele mesmo, do Aloysio, né? Quem que é o Aloysio? Assim como nós, todos nós, o homem é um animal político que vive, né, na polis, que é a sociedade. Então, uma casa espírita é uma sociedade, uma comissão de formatura é uma sociedade, que ele fala, um condomínio é uma sociedade. E é lógico que existem essas hierarquias. Então, aí ele falou, pois, quem é o Aloysio? Ah, é um homem do Brasil, que mora no Brasil, no século XXI, tem uma graduação, uma pós-graduação, ele tem uma figura social, sabe ler, sabe escrever, ganha um determinado valor. Mas só o amor que ele sentir por alguém que não tiver isso tudo, e o amor que o outro também retribuir, é que vai fazer com que essa diferença pare de existir. Então, existe esse saneamento, né? Uma regeneração do que foi degenerado, que liga, né, essas personalidades, que é o ser humano. Porque enquanto eu me ver numa posição superior, eu posso até me colocar, como Jesus se colocou, numa posição de mestre, de ensinar aquilo que eu já aprendi, em termos de moral, na sociedade. Mas não numa posição superior, no sentido de que eu mando e o outro obedece, ou que eu sou melhor. Essa é a questão, né? Todos nós somos instrutores e colaboradores. É a É. mensagem que tem que ficar, né? E aí ele vai lá para o livro Consolador, capítulo 3, que fala: o amor é lei da própria vida, e sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. Desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores na natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina.
No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida sua luz divina em todos os ambientes, observamos a união de seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então, é a lei única, né? Que É é a lei da qualquer gravidade, lei do da, amor. da atração gravitacional, né? Por isso que o Pierre Bourdieu vai falar do campo para tratar das relações humanas. É o nosso campo vibracional mesmo, né? As esferas, os corpos, tudo, tudo, né? Os átomos, as partículas, tudo tem essa lei de atração. Existe alguma coisa que harmoniza, esse princípio de harmonização que vale para tudo, que é a lei do amor, que é a mesma lei que ele fala que vai girar, vai fazer girar no mesmo lugar a Terra. Então, Então, eu gosto quando ele fala do exemplo, né? Que a Constituição, ela cada vez mais vai se aproximar do Evangelho, dentro do aspecto evolutivo. E se a gente vê hoje, se tudo que existe já na nossa Constituição, hoje, não precisa avançar, não, hoje, se fosse colocado em prática, o mundo já seria bem melhor. eu Se lembrei assim, por cada um exemplo, de nós. é, eu lembrei, por exemplo, de uma situação, vamos dizer, você conhece uma pessoa que você nunca viu e na hora você acha ela feia. Assim, a primeira impressão que você tem dela, nossa, ela é feia, ou porque alguma coisa física que você vê nela que você não gosta. Mas ao longo do tempo que você vai conhecendo, que você vai se afinizando, que você descobre que você tem uma afinidade com ela, você não consegue mais ver aquela feiura que você viu inicialmente, ou aquele defeito, ou aquela diferença. Isso some. Você passa a ter a simpatia, a empatia, essa sintonia que você cria com ela, você perde toda essa questão física, porque passa a ser uma coisa mais psíquica, mais emocional mesmo. É o que ele está falando aqui, né? Mas a gente tem que ter essa predisposição de querer ver o outro, né, sob o olhar de Jesus. Porque às vezes a gente, deixando-se dominar pelo preconceito, pelo orgulho, a E as, gente cria aquele, aquele distanciamento. E se a gente se abrir realmente a tentar enxergar o lado bom das pessoas, das situações e das suas coisas, como é o olhar de Jesus sobre nós, aí fica tudo mais fácil, porque realmente você vai criando afinidade, e às vezes até né? uma pessoa mais difícil, mais problemática, assim, mais trabalhosa, vamos dizer assim, que não pode falar problemática mais, mas você fica pensando assim, por que que eu gosto dela? Por que que, né? Você nem sabe por quê. Meu Deus do céu, mas eu gosto dela assim mesmo. Que gostar não é por quê, mas é apesar de. E aí, quando esse apesar de funciona, é outra coisa. Porque aí você tem esse entendimento. Às vezes a pessoa tem algumas situações que ela cria, mas você tem que ir lá no âmago dela e saber só por que que ela é assim. O que que aconteceu ao longo da existência, da vida dela, que provocou que ela tivesse esse tipo de atitude? Como que eu posso ajudar nisso? Como que eu vou me colocar no lugar dela e sentir o que ela está sentindo para poder mudar essa reação dela que está atrapalhando ela viver em sociedade? É isso que a gente tem que estar vendo, é isso que é difícil a gente enxergar, que Jesus enxergava naturalmente. E para ele era, a gente tem que se esforçar para fazer, mas Jesus fazia de forma espontânea, né? Faz de forma espontânea, né? Se a gente der um ligeiro toque de amor, Jesus vai fazer o resto, É, né? Mas a gente tem que, o primeiro dá ali o start, tem né? que fluir, né? Faça a sua parte, e o É, céu te ajudará. E aí ele vai no livro, né, para o livro Mais Luz, que é um capítulo muito bonito. O título chama-se Amor, a Solução, capítulo 2, né? Auxiliemo-nos para sermos auxiliados. Se algum companheiro perde a força do ideal, sejamos aquele suporte de amor que o escorre na travessia do desânimo, a fim de que vejamos refeito para a bênção do serviço. Se o outro sofre provações e privações de qualquer natureza, sejamos nós o apoio sob o qual se mantenha para atingir novamente a segurança precisa. Em síntese, convertamos-nos por amor em suplementação, eu gostei dessa expressão, olha, suplementação uns dos outros, no levantamento do bem,
de vez que, assim agindo, estaremos glorificando a bendita herança de trabalho que Jesus nos negou, não somente ofertando-nos o rendimento justo, mas também cumprindo o excelso programa do nosso Divino Mestre quando nos exortou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O quanto que eu posso suplementar o outro nas suas carências e ele pode me suplementar e a gente caminhar mais em direção a essa É bem a leitura que eu fiz no situação início. divina, né? Porque, tipo assim, eu fiquei imaginando na leitura, vamos dizer assim, um médico ou uma enfermeira que está ali trabalhando, às vezes há 12 horas, às vezes há 24, que tem plantões de 24 horas, que tem os problemas dela em casa, que tem as questões particulares, a dívida que ela tem, todos os problemas existe uma miséria dela que está oculta. Aí você está ali também como paciente que está sentindo dor, que está precisando ser atendido. Agora, se você é um paciente humilde, que recebe bem o atendimento, que entende que ela também está estressada, que recebe ela com um sorriso, oh, que bom que você veio me atender, muito obrigada. Aquilo vai trazer para ela um sentimento bom e vocês vão conseguir ter uma relação. Isso em tudo, né? No serviçal, em qualquer pessoa, toda pessoa que estiver te atendendo, ela tem oculto algum sentimento que você não sabe. Por mais simpática que ela esteja, e ela tem que largar isso em casa, ela não pode levar. Ela tem que transmitir uma boa energia. Olha como é que é difícil. Então, só de você se colocar no lugar dela e ver, é o caso do Alho, se ele tivesse se colocado na posição da próxima pessoa que fosse escolher o Alho, ou do funcionário que ia ter que tirar aquelas casquinhas, era uma coisa mínima que você às vezes faz, é o que é a leitura que você fez, um mínimo sorriso pode melhorar a vida o dia inteiro de uma pessoa que estava numa situação, às vezes, de tristeza, né, de depressão. Então, é uma coisa que a gente, às vezes, é fácil de fazer, mas que a gente se nega a fazer. Sejamos nós, é o que a leitura do Batuíra falou aqui agora, né? Sejamos nós o suporte do amor. E eu gosto também quando ele fez esse jogo de palavras, né? Se outro sofre provações e privações, É, que existe uma diferença, né? A aprovação vai existir para todo mundo. Agora, a aprovação junto com a privação das suas necessidades básicas, olha, gente, é muito difícil você vencer algumas coisas é, com um estômago, com é. a dificuldade, você sentir uma dor e não ter um dinheiro para comprar um remédio, você sentir fome e não ter o pão, É. são Uma coisa é situações você, muito a complexas. pandemia é um exemplo disso. Uma coisa é você passar pela pandemia trancado dentro de casa, numa casa com 3 quartos, 2 banheiros, computador, internet, tudo ao seu, né? Outra coisa é você ter um quarto, um casebre pequenininho, com 5 filhos dentro, ganhando salário mínimo, e as crianças tendo que estudar. Como é que estuda? Aí criou-se aquela a aula online. Quer dizer, difícil, né? Muito difícil. A pessoa não tem aquele recurso para poder passar por aqui. Então, existia aquela, além daquilo, tinha todas essas questões, a questão da privação, não só da aprovação. Dá tempo de fazer o alvorada? Dá, né? Rapidinho. Mais um Não, ainda minutinho. tenho bênção de paz aqui, né? Ante o poder do Ah, é amor. verdade. Aqui, é capítulo 19 do livro Bênção de Paz. Olha, ninguém conseguiria manter a ordem sem a justiça, mas ninguém constrói a paz sem o amor. Então, olha que ama sempre, e quando estiveres a ponto de descrer do poder do amor, lembra-te do Cristo. Lembra da nossa passagem, né? Que É, Jesus, dos cegos, dos coxos, mendigos, analfabetos, sendo levados aos pés de Jesus para se sentirem amados, saírem dali curados, animados e entusiasmados por viver. Esse é o nosso compromisso, enquanto discípulos de Jesus, né? Seguir o exemplo que ele deu ali. nessa leitura, olha, antes disso que eu li, tem um pedacinho que fala assim, ó, assim deve ser de vez
de vez que, por enquanto na terra, para legião de acusadores, eu achei essa frase linda. Diante das vítimas do mal, existem raros advogados para socorro do bem. Então, legião de acusador para julgar o outro, para apontar o dedo, tem demais. Agora, para socorrer, para dar a mão, para levantar os que caem, Tem um está faltando. livro, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou que tem um livro, que acho que é como se o pessoa estivesse tendo uma conversa com o diabo. E que o diabo começa a falar assim, ó, eu só vou conversar com você se você me tratar de Vossa Majestade. Porque vocês pensam que Deus é o rei, mas eu tenho 98%. Deus só tem 2%. É a multidão. Ainda a maioria de nós somos multidão que não seguimos o Cristo. E O nós, às Emmanuel tem uma vezes, frase nem, que ele nem, fala, nem você, nem aquele que se considera discípulo hoje, não é 100% discípulo. Porque ao longo do seu dia, quantas vezes você de fato é discípulo? E quantas vezes você age de acordo com Cristo ou não? Então, quer dizer, ele não tem uma lógica. Por isso que ele quer se tratar de majestade. Olha como é que é forte isso. A multidão ainda é muito maior ainda. o Emmanuel fala, né, que sai de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Então, enquanto a gente estiver voltado só para dentro de nós mesmos, né, nesse sentimento de egoísmo, né, aí vai ficar É por difícil, né? causa é a nossa expectativa. O Wagner Paixão fala que a gente tem que ter perspectiva e não expectativa. É onde ele conta a história no livro da Alvorada Cristã, que é o último texto, da galinha afetuosa, que ela tinha, é, ela vai tendo, ela vai chocando os ovos, ela choca um ovinho. Aí, de repente, com carinho, com amor, tal, aí nasce um patinho, o patinho vai nadar. Aí ela fica triste porque não era um pintinho que ela queria. Aí ela volta para o ninho, acha outro ovo, choca, aquece, aí sai voando, é uma águia. Depois, de novo, ela vai num outro ovo, em vez de nascer um pintinho, nasce o quê? Um jacaré. E, por fim, nasce uma serpente na história, né, dela. Sempre com a mesma dedicação e o Sempre com a mesmo mesma carinho, o dedicação, com mesmo o amor, mesmo né? amor, mas cada hora surgiu algo diferente, né? Então, o texto diz assim: temos filhos, irmãos e parentes diversos que de modo algum se afinam com as nossas tendências e sentimentos. Quer dizer, você tem que ter o quê? Manter aquilo, ó, estimaríamos que nos dessem compreensão e carinho, mas permanecem imantados a outras pessoas e situações com as quais assumiram inadiáveis compromissos. De outras vezes, respiram noutros climas evolutivos. Não é? Então, dá o exemplo do Públio Lentz, que recebe afeto de Jesus na praia de Cafarnaum, mas ele respirava em outro clima evolutivo. Por isso que Jesus falou para ele: é do seu querer me seguir hoje ou mais tarde. Mas vai depender de quem? Do seu querer. E aí termina aqui, ó. Não nos aflijamos, porém, a cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Olha aqui, em que se colocou. Amemos sem o egoísmo da posse e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos que Deus fará o resto. Quer dizer, quem garante? Jesus curou ali coxos, cegos, paralíticos, mas quem garante que ao sair dali, justamente porque que Jesus ofereceu oportunidade para ele de andar, o que ele fez com essas pernas? Será que ele foi e assaltou alguém? Isso não é compromisso de Jesus. Jesus ainda continua amando dele do mesmo jeito, mesmo assim. Então, cada um fazendo a sua parte, tentando fazer o melhor possível para si, mas principalmente para o outro, a gente vai construindo um mundo melhor, né? A galinha chocou, amou seus ovos até um limite possível. Mas quando sai do ninho, quando sai da sua asa, ele deixa, né, saiu do seu alcance. É isso que essa entrega que a gente tem dificuldade. É aquela palavra que da semana passada eu falei do Hermógenes, né? Entrega, que a gente já nem quer entregar, confia, que é entrega, confia, o final e agradece, pelo sim ou pelo não, né? Mas é difícil.
chegamos ao nosso final de mais um estudo. Vamos lá, vou terminar com uma oração do Bezerra. Chama-se Oração da Fraternidade, está no livro Taça de Luz. Senhor, somos uma só família de corações a se rearticularem no espaço e no tempo, aprendendo a servir-te. Ensina-nos a ser mais irmãos uns dos outros. Ajuda-nos para que cada um de nós, ajuda-nos para que seja cada um de nós a compreensão do companheiro naquilo em que nosso companheiro esteja em carência. Se um tropeça, dá que lhe sirvamos de apoio. Se outro descansa, ampara-nos, a fim de que lhe tomemos o lugar na tarefa sem reclamação e sem queixa. Ilumina-nos o entendimento, para que nos convertamos em visão para aqueles que ainda não conseguem enxergar o caminho claro que nos traçastes. O ouvido atento para quantos se incapacitarem no trabalho, entorpecidos na indiferença. A tranquilidade para os que venham a cair na discórdia e a compreensão de todos os que ainda não logram divisar a luz da verdade. Senhor, guarda-nos em teu infinito amor, para que nos devotemos fielmente uns aos outros. E ainda que a névoa do passado nos entenebreça os caminhos do presente, favorecendo-nos a separação ou desajuste, dá-nos que o clarão de tua bênção nos refaça as energias e nos restabeleça o senso de rumo, para que todos nós, unidos e felizes, sejamos invariavelmente uma família só, procurando escorar-nos no apoio recíproco, de modo que um dia estejamos integrados em teu serviço na alegria imortal para sempre. Muita É, paz aí para todos nós. uma semana de muita paz. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.